Que a graça, a paz, a fé, a esperança, sentimentos perfeitos edificados em nossa vida por Deus, possam contribuir para que você viva melhor, seja mais forte, seja mais abençoado, seja mais vitorioso, seja mais consagrado e viva assim um tempo de paz, um tempo de esperança, um tempo de fé, um tempo de graça, um tempo de alegria. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar das bênçãos preciosas que ele sempre tem preparado para nos proporcionar. Durante a edição do Falando ao Coração de hoje, que dura 30 minutos, eu quero orar com você. Eu quero ministrar a palavra de Deus aos corações de todos vocês. Eu quero ver vocês sendo edificados, tocados, despertados por Deus para viverem uma vida mais intensa com Deus, uma vida de comunhão mais profunda com os céus, uma vida de mais alegria no Espírito, uma vida mais edificada na palavra, uma vida mais fortalecida com as bênçãos dos céus. Falando ao Coração, tem como propósito falar de Cristo, das suas promessas, das riquezas da sua graça e do poder extraordinário que vem dele através do Espírito Santo. Portanto, fica sintonizado no programa até o final. Se você puder chamar mais alguém para assistir, faça isso. Você será um canal de bênçãos na vida de outras pessoas também. Deus tem algo grande, algo precioso, algo profundo. Não muda de canal, não saia daí, porque a bênção de Deus está chegando para encher o seu coração de alegria que só a palavra de Deus nos proporciona. Vivamos, portanto, o programa de hoje com intensidade e sejamos todos ricamente abençoados e edificados por Deus. A segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu vou apresentar todos vocês que no momento estarão orando comigo, vou apresentar todos os nomes que chegam para mim à noite, de dia, em todos os horários, durante o programa, pessoas que crêem no poder da oração e ligam ou passam uma mensagem pelo WhatsApp dizendo ou pedindo para colocar o nome ou os nomes que enviam no altar da intercessão. Tenho visto a boa mão de Deus estendida. Tenho visto milagres e maravilhas sendo operados. Tenho visto pessoas sendo edificadas, sendo curadas, sendo libertas, sendo renovadas, pessoas aceitando Cristo como Salvador, reconciliando-se com Cristo, fazendo um concerto na vida. É isso que é o propósito do programa. Esta é a nossa missão, contribuir para que vidas e mais vidas vivam uma vida cristã ativa, maravilhosa, sublime e gloriosa. Estou esperando o seu nome, seja para ser um evangelista associado, seja para orar no altar da intercessão, seja para contar um testemunho daquilo que Deus já fez ou vai fazer hoje na vida de cada um de vocês, seja para contar uma bênção ou o que for. Os nossos telefones estão abertos para receber a sua participação. Quero convidar você para amanhã, quarta-feira, estar conosco aqui na Betel. No meio da semana nós temos um culto, um encontro verdadeiro com Deus, onde ministramos a necessidade de glorificarmos a Deus na nossa vida, a necessidade de um compromisso solene com Deus, a necessidade de servir a Deus com alegria, exercendo também nas nossas reuniões o exercício da comunhão, porque a comunhão só é perfeita quando ela é horizontal uns com os outros e vertical nós e Deus. Se você não tem comunhão com o seu irmão, a sua comunhão com Deus está também cortada. Então é importante nós entendermos que a Bíblia ensina, se você não ama ao próximo que você vê, como pode dizer que ama a Deus se você não vê? Isso é um ponto importante que nós devemos refletir.
Que às vezes você vê alguém dizendo assim, eu não tenho nada com ninguém, ninguém paga as minhas contas, coisas parecidas. Nós temos sim tudo a ver com as pessoas. Temos pessoas bem próximas de nós, nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, nossos irmãos da igreja, e assim isso vamos expandindo. Você já viu quando joga uma pedra dentro de uma água parada, tipo um lago? Você joga a pedra faz aquele furo, e aí em seguida começam a aparecer anéis em volta. Assim é a nossa vida. Nós temos aqueles bem próximos de nós, mais distante um pouquinho os nossos vizinhos e colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola e assim por diante. Depois mais distante um pouquinho, mais distante, até nós pensamos no mundo inteiro. Então é importante viver uma vida cristã ativa. E vida cristã ativa passa por muita renúncia, muita negação de si próprio. O próprio Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue cada dia a si próprio, carregue cada dia a sua cruz e siga-me. Você tem uma cruz? Carrega. Você é ofendido e coisa parecida, ao invés de sair aí querendo descontar, querendo vingar, essas coisas, isso não leva a nada. Só libera perdão. Não quer dizer que você é obrigado a conviver com a pessoa que te ofende, mas pelo menos perdoa e evita encontrar, mas sem guardar ódio, mágoa ou rancor ou qualquer coisa no coração, porque a vida cristã é tão boa que compensa você renunciar e passar por cima dessas coisas e viver uma vida melhor. Eu quero neste instante fazer a primeira oração do programa de hoje. Eu quero orar pedindo a Deus para abençoar você que contribui com o programa. Você que me ajuda financeiramente a manter o programa no ar. Quero inclusive ler alguns nomes de pessoas que nos últimos dias ligaram para nós dizendo que querem assumir este compromisso e assumir o compromisso, porque a gente só lê o nome depois que a pessoa verdadeiramente consolida o compromisso de contribuir com o programa. Se você quer ser um destes que contribui com esta obra missionária e evangelística, faça como estas pessoas. Quem são elas? Lucilita Costa Araújo Oliveira, da vizinha cidade de Aparecida de Goiânia. Loraci Maria de Polo Chagas, também de Aparecida de Goiânia. Tiago Alves Silva, de Goiânia. Valdeci Pinto da Rocha, também aqui de Goiânia. E ainda Valdemar Pereira dos Santos, da cidade de Cocalzinho, de Goiás. Minha gratidão a todos vocês que, atendendo o meu apelo, vêm somar comigo nesta obra. E meu pedido a Deus é que a recompensa seja real, preciosa e gloriosa da parte dele na vida de cada um de vocês que contribuem com esta obra. Este programa tem sido bênção para você? Não há no seu coração nenhum propósito que este programa venha parar? Então não deixe de abrir o coração para contribuir, se você puder, claro. O valor, você é quem estipula. E assim, juntos nós vamos fazendo esta obra tão importante de cada dia, que é o programa Falando ao Coração. Oremos então. Querido Deus, bendito Pai, eu te dou graças por estas pessoas que vêm somar com tantas outras que já estão contribuindo e quero pedir que as bênçãos que recompensam aqueles que investem e semeiam na tua obra possam se materializar na vida de cada uma dessas pessoas. Pai, abençoa para que elas possam ter boas colheitas, abençoa para que elas possam viver uma grande prosperidade. Abençoa, Senhor, para que tenham vidas saudáveis, tanto no físico, como no emocional, como no espiritual, como no material. Eu desejo e te peço bênçãos e mais bênçãos na vida de todas estas pessoas. No nome de Jesus eu oro, ó Pai. Amém. Salmo de campanha da semana, 896 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. O salmo desta semana é o salmo de número 39. Sugiro você a fazer esta campanha. Leia este salmo 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Esta leitura vai ser de grande valia
na sua vida espiritual e com reflexos na sua vida terrena, porque a palavra de Deus influencia de maneira tal a nossa vida e esta influência atinge as pessoas que cruzamos com elas no dia a dia. E assim você verá que o agir de Deus na tua vida vai fazer toda a diferença para você e para aqueles que você está sempre aí cruzando e abençoando e convivendo aqui nesta vida. Então é muito importante fazer esta campanha. Faça para você ou para alguma outra pessoa, leia este salmo. Caso você não tenha interesse de fazer a campanha, leia pelo menos uma vez este salmo, para você ver a riqueza que é este salmo, do seu início ao fim. Fala de coisas que realmente compensa serem lidas e apropriadas e vividas a cada dia. Deus quer fazer esta grande obra no viver de todos vocês. E juntos nós vamos caminhando sempre em frente com Cristo, debaixo da sua graça, do seu amor e do seu poder. Quero neste instante ler com você na Bíblia Sagrada para trazer uma mensagem da parte de Deus aos corações de todos vocês. Vamos ler Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15. Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15. Assim está escrito: Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu por nós ou pelos nossos adversários? Versículo 14. Respondeu ele: Não, mas veio agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Veja que nesta palavra lida com você agora, Josué capítulo 5, versículos 13 a 15, vamos encontrar um relato que traz alguns ensinos importantes e valiosos que devem ser apropriados e até aplicados na nossa vida. A primeira coisa que eu observo aqui é a coragem de Josué. Ele está andando por certo lugar e de repente ele vê diante dele um homem com uma espada desembainhada, espada nua, ou seja, fora da bainha. E seria natural para Josué, ao ver uma pessoa com uma espada na mão, pessoa que ele não conhecia, em um lugar ermo, ele poderia dizer: é alguém que vai tirar a minha vida. Mas ele não se titubeou, ele não recuou, ele não temeu. Ele seguiu, aproximou-se daquele personagem que ele não conhecia, que ele não sabia quem era, não sabia de onde veio, não sabia qual a missão daquele que estava com aquela espada desembainhada. Mas ele aproximou-se ainda mais e perguntou: Você é dos nossos? Ou seja, você está aqui do nosso lado ou está contra nós? Muitas vezes alguém diz que toda pergunta pode ser respondida com um sim e com um não. Mas tem pergunta que o sim não responde, o não também não responde. Esta aqui, como ele fez duas perguntas, você é alguém que está do nosso lado ou alguém que está contra nós? Se ele dissesse sim, não esclarecia nada. Se ele dissesse não,
também não esclarecia nada. Então, nós vemos que para estas duas perguntas, o sim e o não resolveria. Mas aquele personagem respondeu com um não. Disse não. Ah, mas você é do nosso lado? Você é nosso inimigo? Você é nosso amigo? Não. Não o quê? Não é nem inimigo e nem amigo? Então, Josué ficou ali numa situação até, diria, embaraçada. Por quê? Ele faz essa pergunta e a resposta não declara nada, não resolve a dúvida, não dirime aquela dúvida suscitada, e ele fica naquela situação. E em seguida, aquele personagem dá uma explicação. Depois de dizer não, eu não sou nem amigo nem inimigo, ele disse, olha, preste atenção no que eu vou dizer. Eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Ou seja, ele declara para Josué que ele não era uma pessoa humana, aquele personagem não era uma pessoa humana que poderia ser amigo ou inimigo. Mas ele está dizendo, eu estou vindo do céu, eu estou vindo da parte de Deus, eu estou vindo como príncipe do exército divino para aqui fazer com você algumas ponderações. Então Josué, o que fez naquela hora? Josué poderia ter dito, já que você não é amigo e nem inimigo, e eu não sei quem é você, eu vou correr, ou então vou te enfrentar, porque por certo Josué também tinha a sua espada. E a coragem dele nos indica que ele poderia enfrentar. Ele, de pronto, ele aproximou-se daquele homem com uma espada desembainhada. Por certo, ele era muito ágil também na espada, ele era um guerreiro. Tanto é que ele acompanhou Moisés em toda a trajetória. E quando Moisés morreu, Deus diz, Josué, você vai dar continuidade àquilo que Moisés fez até aqui. A partir de agora, você assume o posto de Moisés e continua dirigindo essa multidão que está sendo levada à terra prometida. Então ele era um líder, ele era alguém de coragem, ele era alguém que tinha uma certa habilidade para enfrentar situações, muitas vezes controversas, e até indefinidas, e até difíceis. O que Josué fez? Josué tinha uma sensibilidade profunda, uma sensibilidade espiritual a toda prova. Quando aquele personagem diz não para ele, que eu não sou nem seu amigo, e nem sou seu inimigo, mas que eu sou o príncipe dos céus, o príncipe do Senhor dos Exércitos, ele entendeu logo, ele captou logo a mensagem, ele nem perguntou nada, o que ele fez? Ele prostrou-se diante daquele personagem, porque ele entendeu que aquele era um personagem espiritual, era um enviado de Deus, era um mensageiro dos céus, poderíamos chamar de anjo, poderíamos chamar de Jesus, porque no Antigo Testamento nós temos as várias manifestações teofânicas, que é a manifestação de anjos que revelam, na verdade, serem Cristo. E aqui nós poderíamos dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que era o próprio Jesus vindo naquela hora ao encontro de Josué. E Josué entendeu logo isso. E a coisa mais bela que nós vemos nisso aqui é justamente a capacidade de Josué de entender a manifestação divina na vida dele. Muitas vezes alguém tem dificuldade, Deus está falando com ele, Deus está operando na vida dele, Deus está usando situações e circunstâncias as mais diversas para avisá-lo, para despertá-lo, para exortá-lo até, e ele vai deixando passar o tempo. A vida não está correta com Deus, a vida precisa passar por um conserto, precisa passar por uma mudança, precisa passar por um confronto com a verdade para que ele possa cair na real, mas ele vai deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Há um texto na Bíblia que diz assim, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Mas a mesma Bíblia diz que Deus falou antigamente através dos profetas e ultimamente tem falado através de diversas maneiras. Então Deus não tem uma maneira fixa de falar conosco.
Deus não tem uma forma que poderia dizer, não, ele só fala dessa jeito. Se não for desse jeito, não é ele. Não. Nós não temos esta afirmação, ou não podemos fazer esta afirmação de que Deus fala só de uma maneira. Deus age conosco de acordo com a nossa personalidade, com a nossa capacidade, com a nossa compreensão, com a nossa maneira de captar as coisas que vêm dele. E cada um de nós temos uma diferença. Então Deus fala comigo de uma maneira, fala com você de outra maneira. Josué, naquela hora, ele era um guerreiro, então veio este anjo, que na verdade é o Senhor Jesus, na forma de um guerreiro com a espada na mão para falar com ele. Josué respeitou, porque disse, olha, este é um guerreiro, ele veio falar comigo porque é corajoso, porque ele sabe da minha posição aqui, eu sou um líder, eu sou o sucessor de Moisés, eu estou à frente de um povo. Então ele veio na altura que poderia confrontar Josué, e Josué, entendendo aquilo, disse, isso aí não é um inimigo, pode ser também, não precisa ser chamado de um amigo, mas é o Senhor de todas as coisas. Apesar de que Jesus, depois de séculos e séculos e séculos desse tempo, nos disse ser amigos nossos, próprio Jesus disse, não vou chamá-los de servos, mas vou chamá-los de amigos. Mas naquele tempo lá, a relação do homem com Deus era diferenciada. E Josué entendeu aquilo e ele se prostrou diante daquele personagem para dizer, olha, eu te respeito, olha, eu te acato, olha, eu estou aqui para te ouvir, estou aqui para te receber, estou aqui para que seja orientado conforme a minha necessidade. E aí aquele personagem disse, olha, Josué, tira os sapatos dos pés, porque o lugar que você está é santo. Josué não questionou, ele não perguntou, mas quem é você? Esclareça, não, ele já tinha entendido tudo. Muitas vezes, será que é Deus que está falando comigo? Será que é Deus? Não, nós precisamos ter a sensibilidade de saber que Deus fala conosco, como está falando com você neste instante. Você está aqui me ouvindo, está me vendo falar com você. Eu não estou falando uma palavra do meu coração, estou falando uma palavra do coração de Deus para a tua vida, para que você possa tomar uma atitude como Josué tomou. Josué entendeu logo que era Deus falando com ele, que era Deus se apresentando diante dele. E Josué tirou os sapatos, se curvou, se prostrou e como se dissesse, estou aqui para te ouvir, fala comigo porque o teu servo ouve. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, para fazer o que for necessário. E o anjo então pôde dizer para todo Josué tudo o que ele poderia fazer diante do grande confronto que ele teria pela frente, que seria as muralhas de Jericó. Quantas vezes você tem muralhas na tua vida e você quer enfrentar, está tendo dificuldade, não tem a estratégia, não tem o meio, não encontrou ainda o caminho, e Deus quer te mostrar, Deus quer falar com você e você não ouve. Então olha, abra o coração para Deus. Abra seus ouvidos espirituais e adquira essa sensibilidade importante. Como adquiri-la? Orando a Deus, tendo comunhão com Ele, lendo a palavra de Deus, obedecendo a Bíblia Sagrada como sua regra de fé, nossa regra de fé. E aí você poderá ter essa sensibilidade de ouvir Deus falar diretamente com você, ouvir e ver a glória de Deus manifestando poderosamente na tua vida, e Deus te dará a estratégia dada por Deus naquela hora, por aquele servo do Senhor, que entendemos ser uma manifestação de Cristo, foi que ele deveria formar o exército, preparar o povo, rodear as muralhas, e que as muralhas iriam cair, e não deu outra. Quando ele obedeceu, as muralhas caíram, ele passou por cima de Jericó, seguiu a sua viagem, saiu vitorioso. Isso está registrado na história para saber que Deus quer sempre nos dar a estratégia correta para grandes vitórias e para grandes bênçãos. Abra seu coração agora para que Deus possa fazer uma grande obra na tua vida e viva essa sensibilidade de ver Deus falando com você. Deus fala com você através de uma pregação, através de uma música, através de uma frase, através da leitura da Bíblia, através dos sentimentos mais profundos que você há de fazê-los sensíveis para receber a bênção de Deus. E você será uma pessoa muito forte, muito feliz,
muito abençoada. Quero orar por você neste instante. Vou aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou declarar a bênção de Deus sobre todos vocês. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu levanto minha voz diante do Senhor, para clamar nesta hora a favor de todas essas pessoas que oram comigo, de todas essas pessoas cujos nomes estão sendo apresentados diante do Senhor neste altar. Que o Senhor possa entrar em providência e operar milagres, curando, libertando, abençoando, fortalecendo, renovando, criando, ó Pai, em cada coração essa sensibilidade importante para entender o falar do Senhor, o agir do Senhor, a disposição do Senhor em abençoar, em salvar, em libertar e operar maravilhas. Se com todas essas pessoas eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Um abraço ungido, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.